Vários estudos indicam que os jovens estão a sofrer muito com a pandemia. Tiago Manuel Rego, da Federação Nacional das Associações Juvenis, está connosco neste Jornal do Meio-Dia por videochamada. Tiago, muito boa tarde, bem-vindo a este jornal. Bom, percebemos de facto por esses estudos que os jovens estão a ser muito afetados pela pandemia. Na sua opinião, como é que se refletem os efeitos da Covid-19 no comportamento dos mais jovens? Antes de mais, boa tarde. De facto, a população jovem tem vindo a ser uma das afetadas, transversalmente a toda a população, mas aqui com condições específicas. E, de facto, aquilo que são as privações da liberdade que nós estávamos, de certa forma, habituados a ter, surtem ou acontecem com um efeito mais penoso nesta geração que está num desenvolvimento social, numa construção daquilo que é a sua personalidade, onde a convivência social é fundamental. E, claro, quadros como nós, já quando o primeiro confinamento, a par e em conjunto com a ordem dos psicólogos, fomos detectando de angústia, de ansiedade, de medo, face àquilo que é também um futuro que está bastante incerto e, acima de tudo, também para as nossas gerações, a cada vez mais suspenso. E, portanto, tudo isto leva a que se desenvolvam aqui cenários de medo e até, claro, de depressão, precisamente face àquilo que são as incertezas que a população jovem tem neste momento. É certo que estão... Sim, Tiago, e seguramente é também uma ansiedade muito provocada, agora mais uma vez com o regresso do ensino à distância e com exames adiados. Sem dúvida, ou seja, os jovens estão conscientes de que esta solução é a solução que é possível nos dias de hoje. Não nos podemos deixar de recordar que quando os exames presenciais no ensino superior estavam a decorrer, os jovens foram os primeiros a questionar a sua pertinência, pois de facto estava em causa a saúde pública. Claro que o ensino à distância acarreta desafios que paulatinamente têm vindo a ser superados, mas ainda assim são desafios não só para os jovens, para os professores, para os encarregados de educação e, claro, também para o próprio Ministério da Educação. E aqui permita-me dizer que aquilo que tem sido o esforço também da rede associativa que a minha organização representa, as associações juvenis, naquilo que tem sido o apoio ao estudo, a jovens em casa, também de empréstimo em matéria de computadores, pois têm as suas sedes sociais encerradas e, portanto, podem fazê-lo num espírito altruísta e solidário e até, reparo, muitas das vezes em atos simples, como, por exemplo, tirar uma fotocópia a alunos do ensino básico que não têm na sua casa uma Mas tem impressora. recebido muitos pedidos nesse sentido, Tiago? No sentido dessa ajuda para poderem estudar? Sim, acima de tudo, temos os jovens em si, eu arrisco-me a dizer que é uma geração com um ímpeto solidário bastante acentuado. E ainda bem, pois de facto também tem procurado aqui ser parte da solução e agir precisamente na resolução dos problemas do país, nomeadamente de jovens a ajudar outros jovens. E sim, temos recebido precisamente a pedidos naquilo que possa ser o apoio ao estudo, dicas para como é que os pais podem ter em casa os jovens, de certa forma, a crescer do ponto de vista físico e cognitivo e a manter também um exercício físico saudável, uma manutenção das rotinas, e as associações juvenis, esta rede associativa, que também ela sofre com bastantes problemas neste momento, problemas esses também devido àquilo que eu dizia há pouco do encerramento das suas sedes sociais e de atividades suspensas, e que de facto também nós, enquanto parte também daquilo que é a intervenção jovem no país, também estamos neste momento a reivindicar aquilo que sejam apoios para a própria Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, e que, face àquela que é a confiança que temos construído e também aquilo que são os contactos que temos tido, será um apoio para as nossas organizações juvenis, a par de outros setores da sociedade que também o tiveram, e que agora chega a hora das nossas associações também verem um apoio do Estado, pois elas também representam um setor social bastante importante, como eu dizia, naquilo que é a dinâmica das comunidades, o apoio a jovens dentro de várias áreas também desenvolvem atividades desde a cultura ao desporto, e de facto há aqui também uma necessidade de nós, o nosso setor, as nossas organizações serem apoiadas a par também daquilo que é a própria população jovem. E aqui permita-me fazer um apelo. Sim, diga, faça esse apelo que, de facto, aqui, no que diz respeito à nossa geração, mais do que muitas das vezes temos ouvido os discursos que é preciso salvar o Natal, é preciso salvar o verão, eu arrisco-me a dizer que é preciso salvar a minha geração. E isso fazendo da emancipação condigna dos jovens uma causa nacional. É necessário que os jovens sejam vistos como uma prioridade na ação governativa nas mais variadas áreas, pois as políticas de juventude são transversais, e é necessário que essa dita emancipação condigna chegue
pois de facto, para uma geração que é dita vezes sem conta, que é mais bem preparada, a mais formada academicamente, a que faz voluntariado, a que procura fazer cursos online, que se reinventa constantemente, e parece que nada disto chega para que nós consigamos realmente fazer a nossa autodeterminação e ter aquilo que é um futuro auspicioso e progressista, pois é isso que se espera de uma sociedade cuja justiça intergeracional impere, isto é, que as gerações mais velhas preocupem-se também com as mais novas naquilo que é o acesso aos seus direitos. Claro, e a juntar a isso, falando do acesso ao trabalho, a verdade é que os mais jovens também estão a ser muito afetados pelo desemprego em Portugal. Por que é que acha que são, de facto, os mais vulneráveis a este fenómeno? De facto, as crises já nos demonstraram que os jovens são sempre dos mais penalizados. Voltam demasiadas vezes à casa da partida. E, de facto, é preciso também aqui haver uma reestruturação do nosso próprio mercado de trabalho, ou seja, são questões também estruturais, mas, acima de tudo, também é preciso perceber que a nossa geração, a minha geração em particular, já tem nas costas três crises. Três crises que nos impedem de ter um trabalho estável, um trabalho que nos permita dar a estabilidade para adquirir uma habitação, para avançar para a constituição de uma família, e tudo isso são cenários que cada vez mais, à semelhança do que nos trouxe ao início desta conversa, colocam em causa aquilo que é o medo do futuro. E acredito sim que esta situação da nossa taxa de desemprego jovem ser 3 vezes superior à taxa nacional, àquela que é geral, também se prende muito pela falta de intervenção política nesta área no que diz respeito às vezes da colocação dos jovens na retórica dos agentes políticos. Aqui também ou seja, está a defender que os jovens devem ter uma participação mais ativa na vida política, na agenda política? Sem dúvida, os jovens já há muito tempo que deram a entender, e de forma clara e incisiva, que não são meros usufruidores de políticas para a juventude. Eles querem ser cidadãos ativos naquilo que é a construção, a definição e a própria avaliação dessas políticas. E é nessa medida que nós temos vindo a apelar a que aquilo que deve ser o envolvimento dos jovens na construção do futuro seja cada vez mais efetivo. É aí Mas, que por exemplo, dê-nos exemplos, Tiago. Exemplos práticos de como é que pode ser esse contributo por parte da camada mais jovem. A camada mais jovem deve estar mais representada naquilo que é o setor político, têm de ser dadas oportunidades precisamente para os jovens terem assentos juntos daquilo que são os órgãos de decisão. Um dos exemplos muito claro, ainda há quando das presidenciais, nós apelamos precisamente no manifesto presidencial, a Federação Nacional das Associações Juvenis fez um pedido para a criação de um fórum permanente da juventude junto da Presidência da República. E já partilharam esse manifesto com o Presidente, Tiago? Sim, exatamente, já o partilhamos. Aliás, o Presidente tem sido muito sensível a esta questão das matérias da juventude, mas claro que os nossos pedidos são sempre para que faça desta causa, como eu dizia, da emancipação condigna dos jovens e da participação jovem, uma prioridade também da ação do Presidente da República. E de facto posso dizer que foi bem acolhida, e agora esperamos que se materialize, seja neste formato ou noutro formato, mas que de facto aquilo que sejam a voz dos jovens sejam determinantes nas escolhas de políticas para a sua geração. Tudo de pior que o Estado pode fazer nesta relação de confiança que existe para com os jovens é, de certa forma, fazer políticas dirigidas a eles sem ter em conta aquilo que são as necessidades, os objetivos e os interesses dos próprios jovens. Aqui sim cria-se um gap entre aquilo que é a participação dos jovens na política e aquilo que deve ser uma participação desta geração nas suas causas, na defesa das suas causas. Até porque, de facto, a minha geração vive muito de causas e pouco de ideologias. E isto também pode ser assintomático daquilo que uma reivindicação que este próprio manifesto também pedia, que era a educação para a política nas escolas, para que nós também tenhamos uma percepção daquilo, como é que o sistema político funciona, para que depois também possamos intervir ainda mais na própria construção do país e gerar uma consciência crítica, e acreditamos nós que será uma mais-valia para o país. E, portanto, é nestes princípios de participação, de cogestão, de codecisão, que nós, Federação Nacional das Associações Juvenis, com o Movimento Associativo Juvenil, tem vindo a reivindicar e tem vindo a pedir também que sejamos sempre parte da solução e ouvidos na mesma medida
e com a mesma confiança com que outros agentes da sociedade o são. E como disse, não só precisamos de ser ouvidos, mas também precisamos de medidas excepcionais. Arrisco-me mesmo a dizer que é necessário fazer cumprir o artigo 70 da Constituição da República Portuguesa, isto é, os direitos e as oportunidades que um Estado como a nossa República permite e deve assegurar às novas gerações. E, portanto, fica o nosso apelo para que todos aqueles que tenham um poder de decisão façam também a diferença e contem sempre com uma voz ativa dos jovens, pois eles têm demonstrado que estão envolvidos naquilo que são as causas do país, precisam é de ter uma oportunidade para demonstrar o seu mérito, o seu valor e as suas ideias. E o Tiago teve uma ótima oportunidade de demonstrar isso mesmo nesta nossa conversa. Muito obrigada por ter estado connosco neste jornal. Um bom fim de semana.